Vamos começar para também, né, aproveitar aqui a presença de todo mundo. Boa tarde novamente, meu nome é Gabriela, sou coordenadora de projetos aqui na Biominas e estou responsável pelo processo, juntamente com, né, o restante da equipe, a SBS e a Biocruz, pela realização da chamada do Inova Labs. A ideia aqui é a gente ter um momento, né, antes da finalização do processo de inscrição, para realmente tirar dúvidas, né, seja do aspecto operacional da chamada, seja, né, de alguma questão específica de linhas temáticas, e aí a gente conta, né, com o pessoal aí da SBS, já agradecendo a presença da equipe SBS também para tirar as dúvidas necessárias, agradecer a presença de todo mundo, mais uma vez. Vou fazer uma apresentação breve, a ideia, né, é passar aí pelos pontos do edital, né, como que ele vai acontecer, esse processo aí de seleção, como que as 8 semanas vão acontecer também, elas vão ser divididas ali em módulos de 4 semanas, como vocês verão. Mas também temos um momento ali específico de algumas dúvidas que a gente já teve, então já elencamos algumas dúvidas que recebemos ao longo aí dessas semanas, e depois, né, a gente, se alguma das dúvidas, se vocês forem contemplados de alguma das dúvidas, tanto melhor, mas a ideia também é, não tendo sido contemplados pelas dúvidas e tendo outras dúvidas, a gente está aqui à disposição e abrimos aqui para conversa, tá bom? Vou compartilhar a minha tela, e aí falo um pouquinho do edital para vocês e do processo como um todo. Você já vê em minha tela? Sim, estamos vendo. Sim. Excelente. Sim. Bom, pessoal, falando um pouquinho da chamada, né, o escopo dela é focado nas demandas da rede Vigiar SUS, né, também convido depois o pessoal da SBS, né, da rede, a falar um pouquinho mais especificamente sobre os aspectos da operação e estruturação, mas a rede Vigiar SUS, ela é ligada à Secretaria de Vigilância e com a missão de proteger a saúde da população no Brasil, sendo responsável por coordenar a gestão de riscos de emergência em saúde pública, com capacidades coordenadas para prevenção, detecção, avaliação e controle efetivo de doenças, agravos e fatores de risco e desastre que ameaçam a saúde e o bem-estar da população. A rede Vigiar SUS, ela tem 4 eixos permanentes, mas a gente vai tratar para essa chamada de priorizar, né, 3 linhas temáticas para 3 desses eixos. Então, o primeiro eixo são os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, que são os CIEVs. Um outro eixo é a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que são os RENAVES, e também o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, que é o EPSUS. A Secretaria, então, né, a Rede Vigiar SUS, definiu 3 linhas temáticas, né, áreas de conhecimento, mas não limitantes para a proposição de soluções. A ideia é selecionar, então, até 15 projetos inovadores, voltado para a melhoria desses pilares que a gente comentou anteriormente, nessas temáticas, mas lembrando que são temáticas mais gerais, então a gente consegue também captar projetos das mais diferentes abordagens que podem atender a esses desafios. Então, a gente tem no primeiro eixo, né, a primeira temática, a primeira área de conhecimento, tecnologias capazes de captar e aferir confiabilidade das informações detectadas e monitoradas por cada pilar da rede, que a gente comentou. Então, a gente colocou como exemplo, né, mas não, como eu comentei, não é limitante, mas um exemplo para vocês conseguirem tangibilizar melhor possíveis projetos que possam atender a essa temática, que são tecnologias para aperfeiçoar as estratégias de detecção de rumores, avaliação de rumores, para conseguir avaliar essa confiabilidade, e também gerar, por exemplo, interface conjunta de captação de doenças e agravos, com potencial para gerar emergências de saúde pública entre os pilares da rede. Então, a gente fala de confiabilidade, a gente fala de sistemas e programas capazes de gerir grandes volumes de dados, fazer captação, padronização de interfaces para conseguir gerar, a partir desses dados, inteligência para avaliação, né, da rede Vigiar SUS.
de potenciais rumores que possam se transformar em emergências de saúde pública. Então, uma outra linha, né, o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o Profesp, que é o pilar de aperfeiçoamento dos profissionais de saúde. Então, a gente está falando, por exemplo, de tecnologias que melhorem a navegabilidade, a experiência do usuário nas plataformas de capacitação, e do lado também da rede, a possibilidade de geração de inteligência e dashboards que possam oferecer informações do uso da plataforma para os gestores. Então, entender, né, como que esses profissionais de saúde estão performando nos cursos, onde eles gastam mais tempo, menos tempo, então, gerar uma inteligência sobre isso, e do lado dos usuários, né, dos profissionais de saúde que serão capacitados também, interfaces mais amigáveis, facilidade de usabilidade, podem ser possíveis, né, oportunidades aí de linhas temáticas, de projetos que serão interessantes para a rede. E, por último, foi colocado, né, o linkage de sistemas de informação do SUS, utilizado pelas equipes de detecção, monitoramento e resposta a emergências de saúde pública. Então, também a gente está falando aí de tecnologias que sejam capazes de fazer cruzamento de dados entre diferentes sistemas de informação do Ministério da Saúde. Falando um pouco da metodologia em si, a gente vai ter um programa de pré-aceleração com duração de 8 semanas, então a gente tem parte de um Team Selection, que é a fase ali de recebimento das inscrições, avaliação das inscrições, e a parte de imersão, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Efetivamente, né, a pré-aceleração que é feita em módulos de 4 semanas, que é uma metodologia de Bio-Business Model e a parte de Labs, culminando, então, ao final das semanas no Demo Day. Então, a gente, com essa metodologia, que já é amplamente utilizada pela Biominas, né, já gerou vários negócios inovadores para diferentes áreas de atuação, né, de biotecnologia e de ciências da vida, a gente consegue, por essa metodologia, desenvolver melhor o negócio, desenvolver melhor os empreendedores, para que eles consigam validar suas soluções, melhorar suas soluções e ter maiores chances aí de desenvolvimento de tecnologias que efetivamente impactem o mercado e a sociedade. Falando um pouquinho de cada etapa, a gente tem, então, a primeira etapa do Team Selection, é uma etapa que vai da abertura da chamada até a convocação das 20 equipes participantes que vão entrar para a imersão em Brasília durante 5 dias, né, em formato híbrido. A gente vai, então, tem um formulário de inscrição pelo YouNoodle, as empresas precisam preencher, né, todos os campos obrigatórios do formulário, é necessário que a empresa, né, a equipe, o projeto, tenha no mínimo 2, no máximo 4 integrantes, a gente não aceita, né, inscrições de equipes com apenas um integrante, então é importante que tenha alguém também, né, com você nessa ideia, que saiba do potencial da solução. Essa pessoa precisa confirmar a participação dela na equipe. Não sei se vocês também têm costume de usar outras plataformas de financiamento, por exemplo, como a FAPEMIG em Minas Gerais, né, outras fundações de amparo, mas é preciso que a equipe de projeto confirme a participação dela. Então, essa é uma etapa fundamental para que a inscrição seja concluída. Então, a gente está falando aí do preenchimento dos campos obrigatórios e também da confirmação das equipes para que esse formulário seja completamente submetido. Esse formulário será avaliado dentro dos critérios estabelecidos pela Biominas, pela SBS e Fiocruz, do aspecto da metodologia, do aspecto da tecnologia, da solução, da equipe, e a gente parte, então, também para uma fase de entrevistas, que vai complementar essa fase de análise objetiva, e dentro desse universo que a gente receber de propostas, a gente vai convocar até 20 equipes para participar de um processo de imersão em formato híbrido na SBS. Então, por até 5 dias, a gente vai, nessas 20 equipes selecionadas, vão realizar atividades de maneira híbrida, então, presencialmente em Brasília, de maneira remota nos outros dias. A gente fala aí, estima em 2 dias presenciais e 3 dias remotos, e o objetivo é realmente ter uma imersão na realidade da SBS, com o intuito de entender melhor os desafios e demandas relacionadas à operacionalização do SUS, dos desafios do dia a dia da rede, da SBS, para que as soluções possam ser adaptadas. Então, uma dúvida que já surgiu para a gente eu não tenho garantias de que minha solução é completamente ideal para a SBS. Nesse momento, a gente não precisa dessa definição muito clara, porque a gente vai conseguir, durante a imersão, caso você seja uma equipe selecionada, entender mais, né, lidar mais com a equipe gerencial e de operação da SBS, para conseguir ir modelando e adaptando
o seu projeto inicial, o projeto proposto e selecionado, para eles ter maior fit com a demanda da SVS. Então, a gente ainda tem ali uma etapa de melhoria dos projetos dentro dessa etapa de imersão das 20 selecionadas. Ao final desses 5 dias, né, a gente vai ter um pitch day, é uma banca eliminatória, na qual esses 20 projetos participantes apresentarão esse desenvolvimento e adequação dos projetos às demandas e necessidades da rede, e após essa apresentação e avaliação de uma banca, 15 dessas equipes avançam, então, para o nosso programa de pré-aceleração, que é composto das 8 semanas e dos 2 módulos que eu comentei. A pré-aceleração ela é feita, então, com o Bio-Business Model e com a parte de Labs. O Bio-Business Model é uma etapa na qual as equipes vão receber suporte de especialistas da equipe da Biominas e de rede de mentores para criar, desenvolver e testar a viabilidade do modelo de negócio da solução. E a parte de Labs é um foco, né, mais voltado a aprimorar a atuação no mercado, desenvolver uma estratégia para aplicar essa tecnologia nessa demanda e em outras demandas correlatas. Então, a gente também tem dentro do Labs uma etapa específica de preparação das equipes para apresentar projetos, para vender, prospectar possíveis parceiros, investidores, né, diferentes players dos setores público e privado, e a gente culmina, então, esse Labs com a preparação das equipes, com o desenvolvimento de um pitch, em que a gente vai fazer aí a apresentação para uma banca final e definir os grandes vencedores. Os vencedores, então, eles são apresentados, né, são definidos nesse Demo Day, que é o final dessa jornada de 8 semanas. Essas 15 equipes apresentam a solução e a sua estratégia para a banca avaliadora e vai marcar o encerramento do projeto, né? Essa é uma etapa que vai ser presencial e a gente ainda não definiu ainda se vai ser em Brasília ou no Rio de Janeiro, porque a gente vai depender da melhor logística para os projetos selecionados. Então, a depender ali do maior volume de projetos e a sua localização no Brasil, a gente define também essa localização. A imersão já está fechada, será em Brasília, e o Demo Day é um momento que a gente vai definir ainda, e no meio da nossa jornada a gente também terá um momento presencial, que também dependerá aí dos projetos selecionados em Brasília ou no Rio de Janeiro. Esses custos serão arcados pelo projeto, com, no máximo, uma pessoa por equipe fazendo essas viagens para os momentos presenciais. Então, essa hospedagem e o traslado estão previstos dentro do projeto mesmo, não serão marcados pelos participantes. Falando especificamente, né, das dúvidas que a gente já recebeu, para começar a nossa discussão aqui, para começar a nossa conversa, eu queria convidar, né, o pessoal da SVS para apresentar um pouquinho da rede Vigiar SUS, e como que ela funciona. Não sei se o pessoal tem uma apresentação também, mas qualquer coisa aqui a gente pode parar de compartilhar para vocês compartilharem, ou eu deixo aqui a tela aberta nas dúvidas também. Oi, Gabi, não sei se vocês estão ouvindo a gente. Então, tá bom. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação rápida, só para a gente ter um geral aí sobre a informação, o que é o... Eu acho que não estou habilitada. Deixa eu te habilitar aqui. Pronto. Acho que agora vocês conseguem. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, perfeitamente. Então, tá bom. Eu vou fazer uma fala bastante geral, né? Vocês tiveram acesso aí aos documentos, mas eu vou fazer uma fala geral para entender em que contexto nós aqui estamos, né? Para que vocês se localizem nas propostas que vão fazer. Então, só para entender que a gente está dentro de um departamento de emergência em saúde pública e a gente trabalha dentro desse processo saúde e doença o tempo inteiro. Eu acho que a aproximação da população brasileira do que é um processo de emergência, né, de saúde pública, com a pandemia, agora com o monkeypox, isso está muito mais próximo, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho o que é o nosso... Ixi, acho que eu fechei.
Vocês estão vendo ainda? Eu não sei se eu apertei alguma coisa. Não, caiu, a apresentação Não, né? caiu. Espera aí, vou botar de novo. Acho que foi. Então, um pouquinho do que é o nosso processo de trabalho. Então, o que nos rege, nós temos uma política nacional, né, que nos organiza, mas o nosso foco, é isso que precisa ser entendido, é contemplar a população que está no Brasil, olhando para o território. Quando a gente fala território, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser o Brasil, as pessoas que ali estão e alguns grupos de vulnerabilidade especiais que eu vou mostrar aí para vocês. Então, a gente trabalha aqui 7x24 na coleta de informações que podem ter impacto sobre a saúde pública, consolidação dessas informações, análise dos dados e disseminação das informações sobre um conjunto de informações que a gente chama eventos de saúde pública, né? Para que a gente consiga fazer proteção, prevenção e controle e promoção da saúde brasileira. Então, quando a gente está falando de informação, eu estou falando desde informação lá de cada um dos municípios, entendendo que o maior volume de informação que eu vou ter é o que é gerado lá no município, que é com detalhamento maior. Quando se vem para o estado, né, a gente já tem uma diminuição, e depois o federal, que a gente tem que ter um consolidado disso tudo que vem do município para a gente. Quando eu digo vem, nem sempre vem, né? Então, estão disponíveis em vários bancos de dados e a gente tem que ter a rapidez de avaliar tudo que tem relação com vigilância ambiental, com vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador, dados de laboratório. Então, as nossas fontes de informações são as mais diversas para que a gente chegue nesse ponto que somos nós, que são as emergências em saúde pública. Então, quais são os nossos desafios? Qualquer risco, né, mudança ambiental pode causar um impacto na saúde, mudança climática, comportamento de vetor. Então, vocês vão ver que a gente trabalha com um volume de informações muito grande e, por muitas vezes, a gente não consegue ter acesso, o que a gente chama, né, em saúde pública, de acesso oportuno, ou seja, eu preciso saber da informação que aconteceu hoje. Porque se eu souber daqui a uma semana, eu posso não conseguir conter um potencial surto, né? Então, aqui um pouquinho do que a gente trabalha internacionalmente, eu vou falar o que são essas doenças obrigatórias, né? Mas entendendo que a gente tem um histórico de emergência em saúde pública no mundo, que vão desde terrorismo até pasta de dente contaminada, prótese mamária contaminada, e as emergências que agora são mais conhecidas, como H1N1 em 2009, depois Ebola, e agora, mais recentemente, Covid e Monkeypox. Então, esse é o nosso departamento, né? Ele é um departamento que tem essas grandes áreas, que é a nossa rede CIEVES, que é quem faz detecção, vigilância, comunicação e resposta, o Vigidesastre, a vigilância epidemiológica hospitalar, e temos as nossas equipes também de pronta resposta. E, perpassando isso tudo que a gente faz, temos um programa de formação em emergência e saúde pública que busca trazer aí o conhecimento, né, científico, mas também a formação em serviço para todos esses eixos. Não assustem com esse slide, mas esse é o nosso modelo de atuação, né? Para que a gente possa fazer análise de situação em saúde, eu preciso de dado de vacina, eu preciso de dado de vigilância sanitária, de laboratório, de zoonose, de hospitais, de saúde do trabalhador, ambiente, vindo de todas as áreas. Então, eu tenho que captar, né, todas essas informações, analisar, para que eu consiga chegar em orientações. Então, isso é o que a gente chama da rede Vigiar SUS. Mas a gente trabalha tanto em vigilância baseada em rumores. O que isso significa? Eu vou capturar tudo que está acontecendo nos sistemas de comunicação entre pessoas, né? Então, a gente detectar tudo aquilo que a população está dizendo, que sai na mídia, que sai num artigo. Então, a gente levanta aquilo que a gente chama de rumor, e a vigilância baseada em eventos, que são aquelas notificações das doenças, né? Que a gente chama de notificação compulsória, ou para aqueles que não são da área. As doenças que precisam obrigatoriamente ser notificadas em 24 horas, semanalmente ou mensalmente, para que a gente, em tempo oportuno, consiga olhar isso tudo e intervir no problema antes que ele vire um surto, uma epidemia ou um problema de um impacto maior na saúde pública.
Então, esse aqui é o nosso negócio de trabalho, né? A gente trabalha com doenças e agravos, com desastres, com produtos e serviços, com o que a gente chama de atos intencionais, que são os atentados, né, terroristas, com epizootias, ou seja, eu tenho uma mortandade grande de animais, macacos, peixes, enfim, seja o que for. Aquilo me acende um alerta para um possível problema em saúde. Então, isso tudo é o nosso objeto de atuação aqui. Temos no Brasil um decreto, né, que é o 766, que ele organiza a emergência no Brasil em 3 grandes eixos, né? As epidemias, os desastres e desassistência. Então, é um pouco disso tudo, né, que traz para a gente esse desafio de organização do que é o projeto, né, a rede Vigiar SUS. Então, a gente lança essa rede em outubro de 2020, mas não no sentido que ela foi criada em 2020. A gente já fazia vigilância, alerta e resposta desde sempre. O que a gente buscou foi organizar todos esses componentes dentro de uma única rede chamada Vigiar SUS, que é vigilância, alerta e resposta. Então, a gente tem a implantação e a ampliação de várias das estruturas que estão lá no edital, né? Uma delas é o CIEVS, que eu vou falar um pouquinho aí para frente para vocês, os núcleos hospitalares de epidemiologia e também essa ampliação de formação de profissionais, que é o nosso Profesp. Então, a gente procurou estabelecer também, né, uma plataforma de formação para que a gente pudesse levar isso tudo não só para o Brasil, mas agora tivemos a ampliação do Vigiar para um Vigiar internacional também. Então, tudo isso que eu estou contando um pouquinho aqui para vocês, já tem essa ampliação também para outros países. Então, a rede Vigiar SUS ela é composta, né, pelos CIEVs, que são as nossas unidades de inteligência epidemiológica, a RENAV, que é a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, o programa Vigi Desastres, que trabalha os desastres de origem naturais e antrópicas, então, acidentes, como vocês viram, de Brumadinho, de Mariana, então, todos eles são tratados aqui também. O nosso EPSUS, que é o nosso programa de epidemiologia de campo, os laboratórios, né, que trazem para a gente toda a informação laboratorial, principalmente o nosso foco aqui são as doenças, né, com potenciais epidêmicos e pandêmicos, e isso tudo forma, então, aquilo que a gente chama de rede Vigiar SUS. O que a gente busca com essa rede? É ter ação intra e intersetorial, ação oportuna, isso vocês vão me ouvir falar o tempo todo como um mantra. Muito do que a gente está colocando nesse edital é para ter uma oportunidade melhor de captar informação, a detecção, né, oportuna também de qualquer mudança no cenário epidemiológico ou de riscos, né, potenciais à saúde, uma resposta coordenada com as 3 esferas, ou seja, Ministério da Saúde, estados e municípios, fortalecer a nossa capacidade de vigilância, alerta e resposta e avaliar esses potenciais impactos na saúde. Então, começando aqui pelos nossos Centros de Informação Estratégico de Vigilância em Saúde, como eu falei para vocês, são essas unidades que trabalham 7x24 por 365, capturando todas as informações que existem com potencial risco. Isso é importante de colocar para vocês, que a gente já tem um sistema da Organização Mundial da Saúde que faz a captura desses rumores. Então, hoje, quais são as nossas lacunas aqui? Detectar rumor em redes sociais, né? Então, por exemplo, Twitter, Facebook, eu não conheço as redes sociais mais, Instagram, já me falaram que a gente pode pegar informação naquele trem de videozinho, TikTok. Então, assim, tem várias redes sociais que poderiam nos dar input de informação do tipo, muita gente colocando que teve diarreia no mesmo local, no mesmo tempo, aquilo pode ser um surto. A gente pode atuar. Muitas pessoas ficando gripadas ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que pegar termos mais comuns da população, aquilo pode ser um surto, por exemplo, de influenza. Então, isso a gente ainda não consegue fazer nesses meios sociais. Então, existe aquilo que a rede CIEV já tem um acúmulo e já consegue fazer, e outras coisas que a gente ainda não consegue capturar. Então, essa é a ampliação da nossa rede, a gente sai
em 2019 de 55 CIEVs e passa em 2022 para 164, entendendo essas unidades de inteligência epidemiológica posicionadas, né, em estados e municípios que podem ter a detecção de doenças emergentes, reemergentes, com potencial para se transformar numa emergência. Então, a gente não vai ter um CIEVs por município no Brasil, mas a gente precisa ter onde tiver porto, aeroporto, ou seja, que tiver possibilidade de introdução de uma doença que não existe no Brasil ou que a gente já erradicou ou eliminou, né? Então, esse é um pouquinho do nosso desenho. Aqui já é o mapa da nossa ampliação da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Então, tudo isso que eu falei para vocês de Brasil, que os CIEVs fazem, a Renave faz em ambiente hospitalar. Então, assim, internou o primeiro caso de sarampo, internou o segundo, temos um problema, não era para nem estar tendo sarampo no território nacional. Então, isso gera um alerta naquele ambiente que, eventualmente, na população, no território, isso ainda não foi detectado. Então, a gente consegue também, pelo ambiente hospitalar, fazer a detecção dessas doenças e agravos com potencial, né, para causar uma emergência em saúde pública. E temos o nosso programa de formação em emergência em saúde pública, que é o Profesp, que ele trabalha todas essas informações. O EIOS, que vocês estão vendo ali, é justamente essa ferramenta, né, de detecção de rumores com interesse para a saúde. Então, vocês podem dar uma fuçadinha lá no EIOS para entender o que a gente já faz, para entender quais são as possíveis lacunas, enfim. E entendendo que aqui a gente tem também um campo, né, de soluções tecnológicas inovadoras que podem ser apresentadas para a gente trabalhar com treinamento de pessoal, plataforma de simulado, são coisas que a gente ainda não tem, mas tem no nosso horizonte, né, de querer ter esse tipo de estratégia. Então, aqui é a nossa mandala formativa, né, todos os níveis que a gente tem de formação, e como eu coloquei para vocês, vocês vão ver que a gente tem vários momentos aí de simulação, de pensando numa rede que é Brasil toda, e qualquer solução que a gente tenha para poder chegar em cada um dos pontos de atenção do SUS é interessante para a gente. As ofertas que a gente tem do Profesp são, na sua maioria, cursos EADs ou híbridos, então, esse tipo de tecnologia a gente já dominou, já tem, mas a gente ainda não tem, por exemplo, uma plataforma de simulação, a gente ainda não tem outros, por isso que eu acho que vale a pena entrar na plataforma do Profesp para entender o que já avançamos e outras soluções tecnológicas que poderiam complementar para aquilo que a gente ainda não avançou. Então, aqui um pouco do avanço que a gente teve na formação, né? Formamos aí mais de 7 mil profissionais no Brasil, isso aqui é só nos últimos 2 anos, então, para ver que a gente tem realmente uma capilaridade para todos os municípios, para todos os estados, né? Na formação de profissionais. Entrando aqui um pouquinho no VIS Desastres, a gente trabalha nos desastres desde a preparação até a resposta, entendendo que isso é um ciclo de gestão, né, de desastres, né, dos riscos, e que para a gente interessa, sim, desde choveu pouco a choveu muito, porque isso pode ter impacto em seca ou em inundação, então fazer a detecção também desses processos, né, ambientais, né, hidrológicos, geológicos, nos interessa para poder fazer alerta, que é o que a gente chama de preparação. Né? Então, esse também é um outro campo bastante interessante. A gente teve uma ampliação de 27 para 63 unidades de desastres, né, no Brasil, mas entendendo que a gente tem desastre o ano inteiro, todos os meses, em algum lugar do Brasil. Então, eu sempre tenho algum estado que está em enchente ou inundação e sempre tem algum estado que está em seca e estiagem. Então, ao longo do ano, a gente tem campo de atuação durante o ano todo. Aqui já entraria mais para uma especificidade, que é monkeypox, como, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, que a gente tem essa série de informações, então, algumas soluções tecnológicas que a gente pensou seriam sistemas, né, de fake news reversa, né? Então, tem um monte de robôs que lançam fake news, a gente queria robôs que fizessem lançamento de informações verdadeiras, por exemplo.
Isso já existe? Faz sentido? Tem alguma solução tecnológica que alguns de vocês poderiam desenvolver? Então, como vocês veem, o nosso objeto de atuação é bastante vasto, por isso que a gente achou super interessante ter esse momento, né, com as empresas aqui em Brasília, para, enfim, viver aqui nosso dia a dia, para poder entender o que é que a gente trabalha, que bancos de dados que a gente tem disponível, né? Aonde que melhor poderia cada projeto se encaixar para que a gente pudesse potencializar essa atividade. Então, Gabi, acho que assim, fazendo um panorama geral, eu acho que seria um pouquinho disso. Excelente, Dani, muito obrigada. Acho que a gente já criou aí várias oportunidades, né, de vários insights interessantes aí de possibilidades de desenvolvimento de soluções que não foram colocadas como exemplo no edital. Então, acho que foi uma explicação assim, né, como é um mundo à parte, né, é muito novo, com certeza, para todo mundo, mas deu para compreender um pouquinho mais aí desse processo todo de vocês. Eu continuo, voltei a compartilhar a tela, vocês estão visualizando já? Sim. Beleza, obrigada. Então, seguindo aqui nas perguntas, a gente recebeu também, né? Eu não tenho uma tecnologia pronta, ainda assim posso participar da chamada? Sim, né? A ideia com a imersão, a ideia com o próprio processo de pré-aceleração é conseguir ir adaptando essa tecnologia para que ela seja o mais próximo possível de uma possível solução que poderia ser utilizada aí dentro da operação da rede Vigiar SUS. Então, não precisa ter uma tecnologia pronta, né? Estágios até de menor maturidade, MVPs, projetos um pouco menos robustos também são super bem-vindos, exatamente também porque projetos menos robustos podem aí ver uma janela de oportunidade para irem se especializando nesse tipo de solução e possivelmente aí ser até mesmo um fornecedor do sistema público para geração de inteligência em saúde pública. Outra pergunta que a gente recebeu como vou conseguir desenvolver meu projeto ao longo dessas 8 semanas? Eu comentei, a Biominas tem uma metodologia específica para desenvolvimento, para aceleração de negócios, né? A gente já teve mais de 10, 15 rodadas aí de pré-aceleração, acho que a gente vai comemorar 20 rodadas de pré-aceleração, então é uma metodologia que já foi amplamente utilizada, validada, que já gerou negócios que hoje em dia estão no mercado. Então, a gente tem a metodologia para trabalhar na validação do problema, no modelo de negócios, na construção do desenvolvimento tecnológico, né, no norteamento desse processo, enquanto metodologia Biominas, mas durante todo esse processo de 8 semanas, a gente vai contar muito aí com o apoio da equipe da SBS, da equipe da Fiocruz, para fazer essa mentoria técnica também. Então, para fazer esses ajustes necessários, para tirar alguma dúvida técnica, a gente vai contar aí com essa troca ao longo dessas 8 semanas. Então, vai ser um momento de interação frequente aí para a gente, para os projetos selecionados irem conseguindo adaptar as suas soluções. Uma outra pergunta que surgiu para a gente, lembrando, pessoal, que é só perguntas que a gente já recebeu, então pode ser que isso já seja alguma dúvida de alguém, mas aí depois a gente vai abrir para dúvidas de vocês também. Já nos foi questionado, né, a que ambientes, plataformas e serviços e informações terei acesso durante a pré-aceleração para experimentação e prototipação. Existe um limite, né, que a gente está lidando com informações sensíveis, então são informações de saúde pública, então, durante esse processo, se o pessoal, né, da SPS quiser complementar minha resposta, mas durante esse processo vai haver disponibilização de base de dados aberta, mas existe uma limitação também para o uso de informações muito sensíveis. Só que durante, né, todo esse processo também, a gente vai construindo junto esses testes, essas experimentações e prototipações. Francisco, Tana, Dani, vocês querem fazer algum comentário sobre essa parte de sistemas, né, de plataformas? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade, Johnson. A gente trabalha com inteligência artificial e machine learning. A gente desenvolve algoritmos, né, centrado em pacientes crônicos e um outro centrado em mudanças climáticas.
Os dados sensíveis, nós entendemos, eu tinha anotado aqui no caderno que eu queria te perguntar, mas esses dados não podem ser disponibilizados em maior quantidade, desde que anonimamente? Porque um algoritmo de machine learning ele só funciona bem com um volume de dados grandes. Dani, pessoal. Para mim, cortou um pouco da fala dele, eu não consegui ouvir direito, gente. Eu até aumentei aqui, mas a vozinha estava bem baixa. Johnson, você pode repetir, por favor? Posso. Nós temos uma startup que trabalha com algoritmo matemático e machine learning e inteligência artificial para acompanhamento de doentes crônicos e, numa segunda opção, que foi a que eu me cadastrei no edital, mudanças climáticas e saúde. Esses algoritmos eles só funcionam bem com a quantidade de dados expressiva para que o modelo possa aprender. Então, eu estou falando com relação a dados sensíveis, se haverá disponibilidade de uma base maior, desde que anonimizada. Isso. Tá. Só para esclarecer, Johnson, toda e qualquer informação, ela está disponível no Open Data Source. Então, a gente tem dados abertos, anonimizados, claro, mas eles estão disponíveis no microdado, tá? Então, assim, não temos problema com disponibilização de dados sensíveis, mas tem que ser usado todo dado que está disponível ou no Open Data Source. Tem o Tabnet também, que tem informações sobre doenças, né, de notificação compulsória. Então, o DataSUS ele tem vários acessos, né, aos bancos de dados completos, SIM, SINAM, SINASC, que são esses os bancos que têm que ser usados, né? Então, são todos bancos abertos. O que a gente não tem disponível? É banco nominal. Isso não tem acesso para ninguém, é só para a gente mesmo, e nem a gente tem expectativa desse tipo de acesso para essa iniciativa. Mas é importante que vocês tenham o domínio, né? Entrem lá e deem uma avaliada, né? Eu acho que principalmente o Open Data SUS, o Tabnet, porque ele traz ali, né, todas as doenças e agravos. Tem o painel IVES também, que traz ali um detalhamento maior sobre as informações de doenças e agravos, entra inclusive em questões ambientais também. Então, tem várias plataformas do próprio Ministério da Saúde com bancos abertos. Então, é a partir desses bancos que vocês vão trabalhar, tá? O que a gente vai precisar fazer com vocês depois é um pouco de recorte, porque a ideia é que, a partir de uma doença, pegando aqui aleatoriamente, difteria. Então, tem um caso, internou, não internou, morreu, não morreu. Então, os nossos 3 grandes eixos de atuação é notificação, internação e óbito, né? Então, mas isso tudo tem nos dados abertos, tá? O que nós fazemos, na realidade, por exemplo, o modelo de mudanças climáticas e saúde, para a gestão hospitalar, eu consigo dizer para você quantos profissionais vocês vão precisar num determinado momento, quantos leitos, quanto de medicamento, e eu posso fazer isso se o material que nos for entregue tiver uma quantidade razoável, eu consigo projetar futuro. Então, eu posso dizer que no mês de outubro, baseado num rol de mais ou menos 100 doenças que nós temos, e aí nós temos que adaptar as doenças que vocês têm, mas normalmente a OMS ela disponibiliza um conjunto genérico, e aí nós podemos dizer quantos leitos, quantos hospitais, quantas pessoas vão internar com previsibilidade antes do evento acontecer. Porque eu acho que na área de saúde, eu trabalhei 27 anos na área de saúde, na área de gestão de planos de saúde, né? Então a gente conhece bem. Então o que eu acho que hoje é o grande negócio do machine learning, da inteligência artificial, é não apenas eu acompanhar o passado e presente, mas eu poder projetar o que eu vou fazer daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Então, a gente tendo dado disponibilizado em quantidade, a gente consegue, com nossos modelos, ajudar vocês nisso aí. Dani, eu não sei, a gente tem um chat, se, enfim, a equipe da SBS puder colocar o link dessas bases também, porque eu acho que seria interessante já para
para as pessoas poderem se ambientar um pouco mais também. Não sei também o nível que as pessoas já conhecem essas plataformas, mas se fosse possível disponibilizar no chat, né, todas essas bases de dados que foram comentadas, já seria, acho que interessante para o pessoal começar a ter um pouco mais de conhecimento. Posso fazer mais uma pergunta? Desculpe. Fica à vontade, John. Vocês fazem acompanhamento para diabetes? Não, doenças com potencial para epidemias. Tá? Apenas com Então, potencial. Apesar que desastres. diabetes já é praticamente, né? Não, é doença crônica ainda. Sim, sim. Entendi. Tá bom, obrigado. A gente que agradece. Bom, só finalizando então, né? Acho que a pergunta seguinte, como será a interação com a equipe da rede ao longo do projeto? Eu já acabei comentando, né? Na pergunta número 3. Então, durante todo esse processo, né? A equipe de operação, a equipe gerencial vai participar também, a equipe da Fiocruz também, além da Biominas. Então, existirá sim essa interação forte, além da imersão, que é realmente um momento muito intensivo, para a gente conseguir expandir, né, nossa compreensão sobre a rede, sobre os pilares e desafios, mas ao longo de todas as 8 semanas a gente vai ter uma interação frequente aí das equipes, entre as equipes e a equipe da rede. Então, isso aí também vai ajudar a fazer o desenvolvimento das soluções. As 2 últimas perguntas que a gente recebeu, né, enfim, se eu tenho uma empresa, eu vou conseguir vender a minha tecnologia? Se eu sou da universidade, se eu tenho uma tecnologia que faça sentido para a rede, eu vou licenciá-la? Então, é importante a gente deixar claro aqui que esse fórum da pré-aceleração é um fórum de aprendizado, conexões, desenvolvimento de soluções. Então, não é o objetivo finalístico desse projeto a gente já finalizar o projeto com uma venda para a empresa, com um licenciamento para a universidade. Mas essa aproximação entre, né, o governo e as startups e as universidades, os pesquisadores, ela é de grande valia para o desenvolvimento das soluções. Então, para gerar realmente, né, eventuais licenciamentos, vendas futuras, porque, de novo, não é um objetivo específico a atividade fim desse projeto, mas é que também a Rede Vigiar SUS, a SVS, consiga conhecer também soluções possíveis, ampliar seus horizontes e que também as empresas, as universidades, pesquisadores, tenham essa proximidade aí com esses setores para que a gente consiga gerar essas conexões para o ecossistema de inovação. Não é, então, uma atividade finalística, não é uma garantia, né? A gente não está tratando aqui de vendas e licenciamentos nesse projeto, e sim de um momento ali de conexão, de aprendizado e de evolução dos negócios. Bom, o Johnson já fez algumas perguntas, eu não sei se, né, o pessoal já tem uma levantada aqui, mas eu queria deixar, acho que a Sandra levantou a mão, vamos só olhar aqui na ordem das pessoas, mas a gente fica aberto aí para a discussão das dúvidas de vocês. Sandra, eu acho que você é a primeira a levantar a mão, então fica à vontade. Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade. Eu fiquei um pouco em dúvida, Gabriela, naquele nudo que a gente precisa preencher na proposta, considerando que a gente é instituição, por exemplo, eu sou Fiocruz, então eu não sou empresa, ou pelo menos eu sou, como é que a gente vai preencher isso? E após a proposição, vamos pensar aí na possibilidade que a gente seja selecionado, se a gente consegue utilizar esses subprodutos em produções científicas, ou se isso fica para a SVF, como é que, ou seja, aluno de mestrado, doutorado, quanto a gente consegue envolver e utilizar esse produto, e acho que é isso. Tá, e se a gente consegue, por exemplo, prototipar, a nossa ideia é fazer uma experiência numa população de 1 milhão de habitantes, mas a gente pensou isso em tentar depois trabalhar essa experiência em regiões de fronteira, que é a nossa experiência. Isso é possível? Não? Então, é isso. Excelente, Sandra, obrigada. Com relação ao YouNoodle, isso não é uma limitação, tá? Ser uma empresa, enfim, a gente está tratando, inclusive, né, de pessoas físicas, instituições de ensino, então não é uma limitação, os campos de CNPJ, enfim, eles são facultativos, porque isso não é uma limitação. No nome da sua empresa ou no nome do seu projeto, você pode colocar
o nome, né, da tecnologia ou do projeto de pesquisa que você está linkada e colocar também a organização, a instituição que você está ligada, mas não é um empecilho. Se você tiver dúvida com algum campo específico, né, eu vou deixar também aqui o meu contato de e-mail, pode ficar à vontade para mencionar, para tirar qualquer dúvida com relação ao preenchimento. Com relação à questão de aproveitamento, né, desses estudos para mestrado, doutorado, eu deixo também a palavra em complementação para a equipe da SPS, mas, considerando que a gente vai estar mexendo com dados abertos, eu não vejo uma limitação para vocês conseguirem aproveitar esse tipo de desenvolvimento para, né, alunos, né, desenvolvimento de projetos de pesquisa de mestrado, doutorado, mesmo porque também a Fiocruz é parceira no Inova Labs. Então, também não sei se tem mais alguém da Fiocruz aqui que está participando conosco, mas eu não vejo, enquanto Biominas, limitação para essa interação, para essas publicações, mesmo porque, como a Daniela comentou, a gente está tratando aí de dados abertos, mas também o pessoal da Fiocruz, né, a Cássia também já levantou a mão, da Fiocruz, se quiser complementar, fica à vontade, Cássia. É mais para esclarecer que na questão por exemplo, da participação de alunos de mestrado e doutorado, inclusive para a gente é o desejável, né? Esse é um programa de treinamento que a gente acha muito importante que os alunos, principalmente os alunos, participem nas equipes, né? Era basicamente isso. E o resto, acho que a Gabriela já esclareceu, que de fato não é, principalmente o pessoal da Fiocruz, não são empresas mesmo, são projetos, são propostas, são, aliás, propostas. Né? São propostas e vocês colocam lá o nome das propostas e podem participar com tranquilidade. Não sei se o pessoal da SVS, Daniela, quer complementar com alguma coisa. Equipe da SBS tem algum outro comentário? Senão a gente pode passar para a próxima pergunta. Acho que não, Gabi, acho que está bem esclarecido. Excelente. Sandra, tiramos suas dúvidas, está esclarecido? Sim, obrigada. Por nada. Bom, eu acho que o Frederico é o próximo da lista. Tem Frederico e Andressa. Não sei na ordem de quem levantou a mão, mas acredito que o Frederico tenha levantado antes. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Primeiramente, obrigado por essa sessão de tirar dúvidas, assim, é muito importante para poder participar do projeto de uma maneira mais assertiva. Uma dúvida que eu tenho é porque eu verifiquei que existem várias opções apesar desses 3 eixos, existem várias opções de soluções que podem ser propostas e implementadas. Uma dúvida que ficou, no entanto, para quem se destinam prioritariamente essas soluções? Seria uma solução mais voltada para as pessoas que trabalham com a gestão, para os gestores, ou seria uma solução que poderia, por exemplo, ser voltada mais ao usuário final, como no caso dos profissionais de saúde que participam do Profesp? Eu não sei se eu entendi sua pergunta bem, Frederico, mas gestor e profissional de saúde, na verdade, é o mesmo combo, tá? Tudo que a gente produz é para profissional de saúde e para gestor. O gestor, a única diferença é que é tomada de decisão e o profissional é informação. Mas o usuário disso é qualquer profissional do Sistema Único de Saúde, isso inclui profissional e gestor. O gestor é um profissional também, né? Mas quando eu detecto rapidamente uma potencial emergência, isso serve para todo mundo. Serve para quem está respondendo na ponta e serve para quem precisa tomar a decisão. Então, não sei se eu entendi, por isso que eu estou dizendo, não sei se eu entendi bem sua pergunta. Mas, enfim, serve para todos, né? Só esclarecendo um pouco mais. A questão da pergunta que eu fiz essa diferenciação entre gestor e profissional de saúde foi mais assim, do ponto de vista de tecnologia, as tecnologias que nós estamos propondo podem ser tecnologias de apoio à tomada de decisão, por exemplo, ou seria mais aquela tecnologia mais para a ponta do processo, né, da aplicação? Para tomada de decisão. Eu não sei se eu entendi bem. Quando você chama da ponta do processo, se é a resposta ao problema lá na pontinha. Não. Né? Isso aí é mais assistencial. Nós somos uma área de vigilância em saúde. Não sei se eu entendi agora. Ok. Obrigado.
Porque normalmente as pessoas confundem emergência com SAMU, com porta de emergência de hospital. Não é isso, né? É a gente que trabalha para evitar que chegue nesse ponto. Não sei se ficou mais claro. Ok. Acho que o ponto importante também, Frederico, é a gente pensar exatamente em como essa informação consegue ser escalada. Então, né, a ponta, né, a pessoa que está lá no hospital, que dados que ela vai conseguir imputar, mas que inteligência, que integração também, que os sistemas em nível municipal, estadual, federal vão conseguir receber, cruzar esses dados para tomada de decisão. Então, a gente não pode também pensar, né, o pensamento não consegue ser dissociado dessa parte de integração, porque a informação que é alimentada na ponta precisa ser utilizada também para tomada de decisão. Entendi. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a você. Andressa, por favor. Ei, boa tarde. Eu tenho duas questões aqui, são mais específicas da inscrição mesmo e do edital. A primeira pergunta é que em uma questão ali da inscrição, pergunta como que a solução pode ser definida. E aí tem as opções ali de processo, sistema ou serviço. E aí eu fiquei na dúvida ali da diferença dessas opções. E também no edital vem falando sobre o programa funcionar como se fosse uma competição. Só que aí não ficou claro o resultado final, tipo assim, o vencedor, ele é só simbólico ou ele ganha ali alguma coisa, a implementação do serviço no SUS, alguma coisa assim, ou é só simbólico mesmo? Ótimo, Andressa, obrigada pelas perguntas. Essa diferenciação, ela vai depender muito do seu modelo de negócio. Você pode ter apenas um sistema, então você ter simplesmente o licenciamento daquele sistema, o uso daquele sistema, ou um serviço associado. Aí vai depender muito da sua solução, eu não consigo te ajudar especificamente na sua demanda. Eu deixei o meu e-mail aqui no chat, mas se você tiver, né, eu posso também responder essa dúvida com mais exemplos para você, ou entendendo aí a sua solução, se você puder, né, me colocar ali em algumas linhas qual que é o desenvolvimento que vocês têm, se é um produto específico, se é um serviço associado, se é um sistema, a gente consegue enquadrar melhor, mas isso também não é necessariamente um critério eliminatório, eu entendo mais aí no seu caso que é uma dúvida mesmo para enquadrar melhor. Eu acho que eu consigo te ajudar com um exemplo específico da sua solução, e aí se você quiser mencionar também pelo e-mail, a gente consegue te orientar melhor. No caso dessa competição, que a gente coloca como competição, uma competição mais em nível saudável mesmo, e colocando para você aí de vencedores essa questão, acho que mais simbólica. A questão do vencedor que a gente coloca numa avaliação de realmente um potencial maior da solução que conseguiu se adequar melhor às demandas. A gente não está falando de uma premiação específica, realmente, né? Não tem a implementação da solução, como eu comentei, mas é ali esse marco de que a empresa conseguiu, dentro dessa jornada, se adaptar ao máximo possível ao desenvolvimento da sua solução. E, assim, né, uma possível geração de conexões futuras também, mas isso é uma questão mais do intangível, a gente não tem uma premiação específica estabelecida, não. Entendi, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, não vi mais mãos levantadas. Tem mais alguma dúvida? A gente tem mais um tempinho ainda. Não sei se as dúvidas foram todas sanadas. Lembrando que a gente tem também, né? O meu e-mail fica à disposição. A gente está super disponível, né? A equipe Biominas, a equipe também da SVS da Fiocruz nas dúvidas mais técnicas, né? Para sanar as dúvidas de vocês. Mas esse espaço aqui também é aberto, a gente está gravando, né, essa agenda para conseguir disponibilizar isso e vocês poderem acessar depois novamente, caso tenha mais alguma dúvida, né, já que teve uma explicação bem detalhada e bem completa do funcionamento da rede, mas ficamos à disposição também por e-mail né, conforme vocês forem se inscrevendo, terem dúvidas específicas no formulário ou terem dúvidas eventualmente das plataformas, das bases, do funcionamento, a gente está super aberto. Queria saber se tem mais alguma dúvida, porque não tem mais nenhuma mão levantada. Johnson. Esse material que foi apresentado, ele depois pode ser disponibilizado para que a gente dê uma olhada nele com mais calma?
que é o material. Oi, Gabi, eu posso mandar a apresentação para vocês e acho que vocês disponibilizam, pode ser? Excelente, a gente manda junto aqui, a gente fez, né? Já colocando também as respostas e o material de vocês. A gente manda para todos aqui os participantes. Obrigado. Acho que Cássia levantou a mão. Cássia, fica à Não, é só vontade. porque a gente pode deixar esse material disponível na página do Inova Labs, tem uma página dentro do portal da Fiocruz, e aí você pode deixar esse material disponível lá, inclusive eu acho que está sendo gravado, não sei se a gente pode deixar a gravação também. Sim, ótimo. A gente manda também aqui para as pessoas que participaram também, para elas terem isso de registro, mas, né, por uma questão de isonomia também, pode deixar, a gente coloca tanto o link da gravação, quanto o link para as apresentações também na nossa landing page. Ótima colocação, Cássia, obrigada. Pessoal, não vejo mais dúvidas, caso, né, vocês também não tenham nenhuma dúvida para esse momento aqui, acho que a gente já pode encerrar nosso webinar, agradecendo mais uma vez a presença, né, de todos os interessados. Esperamos as inscrições de vocês, as propostas de vocês, com certeza serão de grande valia aí para o nosso desafio da rede Vigiar SUS, para a melhoria dos processos, para o fortalecimento da operação da rede como um todo. Agradecer a equipe da Fiocruz, da SVS também pela presença, e mais uma vez me coloco à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e um ótimo final de tarde. Muito obrigado. Até logo. Obrigado. Obrigado. Ótima noite para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Abraço. Obrigado a todos. Boa tarde.